A sul do Rio Tejo e até às montanhas que o separam do Algarve, estende-se um vasto, um marcante território nacional, repleto de muita da identidade e da história de Portugal. É o Alentejo, riquíssimo no que diz respeito ao seu património natural, mas igualmente repleto de marcas, de monumentos do passado. São janelas que se abrem para a nossa história, mas não deixam de ser também janelas que se abrem para o presente e que nos permitem perspectivar o futuro. Através deste património, há também um Alentejo caiado fresco por explorar. São muito antigos os vestígios da passagem e da exploração do homem no Alentejo. Os mais remotos recuam mesmo à época do Paleolítico, à Idade do Gelo, há bem mais de 10.000 anos atrás. Estamos, na altura, a falar de comunidades nómadas que vivem da recoleção e da caça, mas nem por isso deixaram as suas marcas no Alentejo. É o caso, por exemplo, de gravuras que nos deixaram no interior da Gruta do Escoral. Mas os vestígios da pré-história mais significativos do Alentejo são as construções megalíticas. Construções feitas com grandes pedras. São vestígios muito significativos, até porque estamos a falar de monumentos erguidos, grosso modo, entre o 6º e o 3º milénio antes de Cristo. São aquelas que podemos considerar como das mais antigas arquiteturas em pedra de toda a humanidade. O Alentejo está repleto de dólmens, eram monumentos funerários, de enterramento coletivo, mas também de menires. Alguns isolados, outros formando grandes círculos. É o que se passa aqui, no Cromlech dos Almendres, no concelho de Évora. Cerca de 100 menires formam dois círculos que se interseccionam. Têm um enorme significado estes monumentos. Não nos podemos esquecer que agora já não estamos a falar de caçadores, estamos a falar dos primeiros produtores, dos primeiros homens que se fixaram ao território para fazer pastorícia e produzir agricultura. Ora, para os agricultores era agora fundamental dominarem o ciclo anual, as estações, marcar esses momentos exatos. E é muito fácil marcar fazendo alinhamentos entre estas pedras e o sítio onde o sol se põe ou se nasce, no solstício, no equinócio. Estamos, por isso, perante aquilo que são verdadeiros calendários pré-históricos. Mas a arqueologia revela também no Alentejo outros momentos e outros monumentos de grande importância. Por exemplo, da época do domínio romano. Os vestígios começam a acentuar-se de um modo notável desde o 2º século a.C., mas é no século anterior à nossa era que nós vemos surgir estações e implantações de facto muito importantes. Algumas dão origem a lugares que hoje são um importante destino turístico. Caso, por exemplo, da vila de São Cucufate, onde já estão bem evidentes as potencialidades agrícolas, cerealíferas que o Alentejo tinha para os romanos. Do mesmo modo, temos o desenvolvimento de importantes povoados, de que um exemplo de destaque é o de Miróbriga. Mas, aqui no Alentejo, há outros lugares fortemente marcados pela presença e pela cultura da romanização. Vamos conhecer mais alguns. Encontramos-nos agora naquele que é um dos mais belos espaços naturais do Alentejo, o Parque Natural de Samamed. E é aqui, na base da imponente elevação do Marvão, que encontramos outro dos mais destacados lugares do período romano no Alentejo. Uma cidade, a cidade da Maia. Nestas últimas décadas tem-se convertido num importante polo de atração turística e também num interessantíssimo local de investigação arqueológica, com técnicas muitas vezes inovadoras. E a esse propósito, temos aqui o arqueólogo
Joaquim Carvalho. Joaquim, que cidade é esta? Como é que ela surge aqui e como é que ela se prolonga durante tantos séculos? E já agora, até quando? É uma cidade programada logo no início da ocupação romana no âmbito da conquista da Península Ibérica. Muito provavelmente a Amaia terá sido fundada imediatamente a seguir à capital, a antiga Emérita Augusta, a capital da Lusitânia. E a Amaia estará nessa programação estratégica de ocupação de todo um vasto território. Ou seja, estamos que século I a.C.? Sim, mais ou menos dentro do primeiro quartel, pelo menos pelas indicações que temos dos vestígios arqueológicos. E torna-se por isso aqui num centro de um território? Há vias romanas aqui próximo? Tem uma grelha muito bem definida de todo o espaço de ligação entre a cidade e mesmo a própria capital. Depois está incluída na própria rede. Por outro lado, trata-se de uma cidade que foi criada completamente de raiz, pelos dados que nós temos de escavação, embora ainda tenhamos também uma pequenina área da área expectável de espaço urbano, porque calculamos que cerca de 25 hectares de área urbana e nós pouco mais de 1% da área temos escavada atualmente. Pois, mas o que é interessantíssimo é que vocês têm desenvolvido aqui técnicas, de algum modo até pioneiras, do ponto de vista da prospecção arqueológica. Apesar de só estar 1%, temos um conhecimento muito profundo deste espaço. Como é que isso foi possível? Nos últimos anos tivemos um projeto bastante importante que foi o Radiopass, no âmbito de uma parceria europeia. Isso funcionava como? Colocando elétrodos no território? Sim, com a resistividade elétrica, com o magnetómetro, que foi aquele que nós mais utilizamos neste espaço, porque tratando-se de um vasto espaço urbano, tivemos que aplicar as três técnicas, da qual eu me estava a esquecer de falar, do georradar, que depois ainda aplicámos por cima do magnetómetro um georradar, que permitiu depois fazer a junção das três e termos uma leitura espacial de toda a cidade. Percebemos muito bem então naquela veia, como é que está ocupada, os espaços. Sim. Mas apesar de uma área relativamente reduzida ainda de escavação, comparado com toda a área da cidade, existe já um espólio muito relevante. Porquê? Porque havia achados anteriores? Sim, havia já uma relação muito próxima. Nós na Amaia temos no museu uma coleção das mais importantes ao nível do vidro romano. Tudo peças que algumas já estiveram inclusive aqui no Museu da Amaia, outras estavam no Museu Nacional de Arqueologia. Porque a Amaia, sendo também um espaço, uma cidade tão importante logo desde a sua descoberta, foi também alvo de algum saque e de algum retirar de algumas peças e de levar. Tivemos a sorte, a felicidade de muito desse material já ter sido também colocado no Museu Nacional de Arqueologia à altura do professor Leite Vasconcelos. Bem. Nós estamos a falar de um sítio que hoje é muito visitado, não é? Do ponto de vista turístico. Sim, nós nos últimos anos temos estado em crescendo ao nível de visitas e calculamos que durante os próximos anos andaremos muito acima já dos 15 mil visitantes por ano, que ainda é pouco para aquilo que também nós necessitamos, porque a ideia é incrementar ainda mais a visita, a parte turística e a parte cultural, que é aquela que mais nos interessa também nesta região. Só para terminar, há aqui um aspecto também interessante na Amaia, que é, enfim, no seu apogeu, na sua origem, para lá, como o Joaquim referia, de ser um lugar central, importante do território, mas havia aqui alguma vocação de uma atividade mineira? Sim, temos esse aspecto também muito vincado aqui na Amaia. Ainda há pouco falei da questão dos materiais que estavam no Mená e uma das melhores coleções é a de vidro, como eu referi. Temos a exploração do quartzo. Mesmo o próprio Plínio nos faz referência aos montes da Amaia, nunca propriamente à cidade romana que aqui existiu, mas aos montes onde esse quartzo era explorado. Pois como estamos também num vasto território, temos a parte aurífera, ligada aos terraços do Tejo, onde temos também a grande mina de ouro do Conhal do Arneiro, para além depois de outros espaços mineiros, nomeadamente também a parte do ferro, com alguns espaços que nós já conseguimos identificar também no seu território. Muito bem. Agradeço-lhe e a propósito das explorações mineiras dos romanos, vamos até um outro interessantíssimo espaço.
Na margem esquerda do estuário do Sado, no concelho de Grândola, encontramos aquele que é um dos sítios mais importantes existentes em Portugal do período romano. Estamos, de resto, perante uma estação arqueológica relevante mesmo em toda a história do Império Romano. Aqui, em Troia, estamos perante aqueles que são os restos da maior unidade industrial de conserva de peixe que se conhece em todo o Império Romano. Ao longo de cerca de 2 km estendem-se várias oficinas com dezenas e dezenas de setárias. Estes tanques onde se produzia a salga de peixe e o garo, uma pasta de peixe que resultava da maceração do atum e da cavala. Havia depois várias receitas, em algumas misturava-se marisco, noutras outras espécies mais pequenas de peixe, vinagre, vinho. O garo era um alimento extremamente popular em todo o Império Romano. Do imperador ao escravo, todos consumiam o garo. Claro que a qualidade de um e de outro seria seguramente muito diferente. Os vestígios arqueológicos aqui em Troia datam, grosso modo, do século I ao século VI, mas a produção industrial, com ligeiros interregnos, parece ser contínua durante 500 anos, entre o século I e o século V. Uma produção que, depois de ser confeccionada nestes tanques, era exportada para todo o mundo romano através das ânforas. Estes recipientes cerâmicos, de que aqui podemos observar algumas réplicas. E a verdade é que por todo o mundo romano, desde os seus limites, por exemplo, a muralha de Adriano na Escócia, até à Roménia, à Palestina, toda a bacia do Mediterrâneo, em muitos naufrágios que a arqueologia subaquática tem detectado nestes últimos anos, a percentagem de ânforas da Lusitânia, do Portugal romano, é muito significativa. E tinham a ver exatamente com esta produção de conserva, nomeadamente aqui, de Troia. Ou seja, há já quase 2000 anos atrás, o Alentejo era uma porta que se abria deste vasto território para todo o mundo antigo. A exploração dos recursos naturais do Alentejo por parte dos romanos não se esgotou na questão agrícola, cerealífera ou desses recursos piscícolas como vimos em Troia. Também o potencial mineiro desta região foi bem explorada pelos romanos e encontramos-nos aqui em Aljustrel, antiga localidade de Vipasca romana, onde a intensificação dos trabalhos mineiros foi muito significativa. Intensificação sim, porque sabemos que desde a pré-história, desde o Calcolítico, as comunidades aqui se fixaram explorando o cobre. Mas será a partir do domínio romano, desde o século I a.C., e prolongando-se de um modo muito acentuado até o século III depois de Cristo, que nós vamos ter aqui uma exploração muito significativa. Os vestígios chegam até aos nossos dias, por exemplo, através destas galerias que ainda podemos observar a céu aberto, mas também de relevantes achados arqueológicos, como 2 placas metálicas, onde estão inscritas aquelas que são as mais antigas leis, regulamentos que nós podemos observar no nosso país. São normas que ditavam o funcionamento e as regras das minas. A exploração mineira não termina com a época romana, continuará durante os séculos seguintes, mas é óbvio que com a industrialização no século XIX tudo se vai intensificar muito mais. Joel, bem-vindo ao Aljustrel. Muito obrigado. Vamos?
Marcos Aguiar, da Câmara Municipal de Aljustrel, foi quem nos recebeu aqui na entrada desta galeria que esteve em funcionamento até à década de 80 do século XX, não é assim? E, afinal, o que é que, desde o século XIX e ao longo do século XX, era explorado aqui nestas minas? Vimos que os romanos daqui retiravam o cobre e a prata, mas depois a exploração industrial era muito mais alargada. Sim, de facto, durante o século XX a exploração mineira em Aljustrel expandiu-se. Foi uma mina muito importante durante esse período e onde era extraída essencialmente a pirite, portanto, um complexo mineral que contém o cobre, o ouro, a prata, o zinco, o enxofre. Isso dá origem, hoje em dia, a estas formações geológicas interessantíssimas. Não é? Realmente parece uma palete de cores realmente interessante. Incrível. Aljustrel fica profundamente marcado por este desenvolvimento mineiro durante o século XX. Claro, é impossível contar a história de Aljustrel sem contar a história da atividade mineira aqui. Portanto, ela é milenar e mantém-se até os dias de hoje. E, portanto, a nossa história é a história das minas de Aljustrel. Mas passeando hoje pela povoação, nós vemos marcas à superfície do impacto de gente que aqui trabalhava, não é? Sim, portanto, era uma atividade importante e tinha características muito próprias. Aliás, elas geram uma diferenciação também, de alguma forma, do próprio edificado, da construção que é feita, que é muito de matriz industrial e que faz Aljustrel diferir um pouco das vilas e das cidades aqui do Alentejo. Para nós, Turístico. é um instrumento essencial, desde logo, para honrar o nosso passado, para devolver este património, em primeiro lugar, também às nossas populações, que sentem que têm esse direito a usufruir daquilo que é a sua história, e depois também, naturalmente, como um instrumento de atratividade turística, porque se insere num segmento do turismo que hoje, a nível mundial, começa a ter realmente bastante expressão, que é o turismo industrial, e muito especificamente aquele turismo direcionado para este nicho, que é o turismo ligado à geologia e às minas. E o que é que o visitante aqui em Aljustrel encontra desse tipo de estruturas? Eu já percorri há pouco ali, à superfície, o passadiço, mas há mais, não é? Há mais, há os malacates, portanto, os antigos elevadores que transportavam os homens, os materiais e as máquinas até o fundo da mina. Existe a central de compressores e existe, para além de outro vasto património, existe esta galeria que nós acreditamos que é o produto mais relevante, com um fator de atratividade maior, que é precisamente esta galeria onde nos encontramos. De facto, é um produto turístico, diria, único a nível nacional e que será o elemento-chave deste projeto. É mesmo um convite a mergulharmos nas profundezas da história. É isso mesmo. Também o legado islâmico é incontornável no nosso país e particularmente evidente aqui no Alentejo. A historiografia tradicional apontava o ano 711 como o início dessa influência. Hoje sabemos que o processo é muito mais complexo e até mais antigo. E sabemos isso graças às notáveis investigações que nas últimas décadas têm decorrido aqui, em Mértola, a Vila Museu. Lígia Rafael, da Câmara Municipal de Mértola, museóloga responsável pelo Museu de Mértola, é a pessoa indicada para nos explicar como é que Mértola se tornou num importante centro de saber sobre o período islâmico em Portugal.
Nas últimas décadas, a Mértola e o campo arqueológico de Mértola têm dedicado a investigação muito à arqueologia e a conhecer o passado de Mértola. E isso resultou num importante programa museológico, neste momento com 14 núcleos visitáveis, em que o legado islâmico é ele próprio um dos principais temas e áreas de estudo desse grupo de investigadores. Mas qual a importância estratégica de Mértola para ser um povoado tão importante durante a época islâmica? Desde a antiguidade que nós sabemos que Mértola era um ponto estratégico muito importante relacionado não só com o seu posicionamento neste esfurão rochoso entre a Ribeira Oeiras e o Rio Guadiana, mas também pelo facto do Rio Guadiana ser navegável até Mértola e até Mértola chegarem tudo o que era produtos e influências vindas de toda a bacia do Mediterrâneo. Era um importante porto, então? Um importante porto fluvial, sim, que fazia essa ligação e que permitia que aqui chegassem, daqui partissem tudo o que era produtos, aquilo que nós vamos depois ver através da arqueologia, vamos perceber nos objetos, naquilo que conseguimos relacionar com todas as outras locais importantes da bacia do Mediterrâneo. Neste momento, este edifício onde nós estamos, a atual Igreja Matriz de Mértola, a antiga mesquita, é um dos importantes pontos que nos dá essa relação desde a antiguidade até à atualidade. Aqui temos as influências do período romano, da antiguidade tardia e também os vestígios ainda visíveis da mesquita do século XII. Por exemplo, o mirabe e aquelas portas ao fundo que ainda com aquele típico arco em ferradura. Mas há muitos outros vestígios do período islâmico em Mértola. Sim, há muitos outros vestígios, começando desde logo pelo ponto mais alto daqui do percurso, que é o Castelo de Mértola, com a porta de entrada ainda com alguns vestígios do que seria a fortificação islâmica. No interior já realizámos também algumas escavações e temos vestígios desde o século XI. Temos um importante bairro islâmico aqui ao lado contemporâneo daqui da mesquita. Temos também junto ao cais do Guadiana um arrabal de Ribeirinho, seria um bairro islâmico também que situado fora de portas. Nessa zona portuária. Nessa zona portuária. E temos depois um importante núcleo museológico de arte islâmica, onde os objetos, eles próprios contam essas influências e nos levam a esse passado místico do Islão aqui em Mértola. Muito obrigada. Vamos percorrer essa história. O domínio islâmico na Península Ibérica perdurou mais tempo do que o romano. Aqui no Alentejo, ele vai se alongar até o século XII, quando é deposto pelos vizinhos cristãos do norte e desse reino que se vinha alicerçando, Portugal. Deste confronto entre mouros e cristãos resultou um multifacetado património que se materializa, entre outros, num conjunto notável de fortificações e também de interessantíssimos centros históricos. Enfim, pretextos para continuarmos a trilhar, a explorar este Alentejo caiado de fresco.